E assim, o pastor falou comigo no domingo, né? Irmão, eu confesso para vocês que eu não tinha palavra nenhuma, sabe assim que o Senhor tem falado. Eu coloco sempre alguns versículos lá no grupo, mas palavra assim escrita eu não tinha. E a maioria das vezes, como ele me falava, eu tinha sempre algo escrito, né? Mas eu falei, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, né? E a pastora, ela tem colocado no status do Facebook, no WhatsApp, fé. E eu falei, Senhor, é fé. É algo de fé que eu quero falar. E o Senhor, irmão, imediatamente Ele colocou no meu coração, então você vai falar da mulher do fluxo de sangue. Porque aquilo foi uma atitude de fé. Amém? E eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Marcos 5. Versículo 25. Marcos 5, 25. Que diz assim: entre a multidão estava uma mulher que sofria havia 12 anos de uma hemorragia. Havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo o que tinha sem ter melhora. Na verdade, só piorava. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava consigo mesma, se eu apenas trocar no manto dele, serei curada. E de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou. E ela percebeu que estava curada. E Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído poder. E por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou: quem tocou em meu manto? O discípulo disse-lhe: esta multidão toda está apertando o Senhor de todos os lados e ainda pergunta: quem o tocou em mim? Porém, Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontosa, tremendo por compreender que havia acontecido a ela, veio cair aos seus pés, caiu aos pés dele e contou-lhe que ela havia feito. Então disse-lhe Jesus: filha, a sua fé salvou. Vá em paz, fique livre de todo o seu sofrimento. Amém? E, irmão, diante dessa palavra, eu fui pesquisar, né, e lá em Levítico 15, 19, né, fala que as pessoas, sabe, aquelas pessoas que eram cegas, coxas, que tinham algum problema de fluxo, eles eram rejeitados, né? Mas o pecado, mas a deficiência, né, física era tratada como um pecado de paz, por detrás, né? E já o fluxo de sangue não era como um pecado, era algo natural, né, do corpo do ser humano, da mulher, né? E naquela época, como todos sabem, aquela mulher, por ser mulher, já não era nada, né? Porque não era nada mesmo. Eu vejo assim que a mulher naquela época era considerada como objeto do homem, né? O homem podia ter várias mulheres, a mulher só podia ter ele. Se não tinha filho, se era viúva, não valia de nada, né? E aquela mulher, eu posso imaginar essa moça que a palavra não fala o nome dela, mas eu consigo imaginar, né, o emocional dela. Ela, por ser mulher, com aquele fluxo de sangue, né, que não parava. Eu pensei assim, se ela tinha, provavelmente, durante uns 12 anos, por aí, que a mulher menstruava, seu primeiro ciclo menstrual. E ela tinha 12 anos, então ela não era velha. Ela era uma faixa de uns 20, quase 30, não sei. Né? Mas aquela mulher era totalmente... Ela podia falar assim, cara, não sou nada. Né? Eu não posso ter uma família, não posso sair porque me considero impura, imunda, tudo que eu toco, tudo que eu relo, onde que eu sento, minha roupa, tudo é imundo. Né? Por conta daquele fluxo. Ela era rejeitada. Né? E eu fui até pesquisar também, era considerado lá em Levítico, tipo um arraial, sabe, de pessoas esquecidas, rejeitadas, que era tudo que não tinha, né, coxo, cegos e pessoas esquecidas, né? Mas assim, esquecido pro homem, mas para Jesus jamais, né? A mesma coisa na nossa vida, né? A gente pode pensar, falar assim, meu amigo fez isso, né? Eu estou esquecido, ninguém liga para mim, não. O Senhor está olhando para você em todo o tempo, né? E deixa eu só me concentrar aqui. Irmão, mas o que me chamou a atenção também foi que, como Jesus fala assim, primeiro, antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta.
quem somos? Vamos ser pessoas que só vai tocar em Jesus? Ou vamos ser aquelas pessoas que vai tocar, mas vai atrair o poder dele? Porque ele estava rodeado de pessoas. Mas aquela mulher, né, que atraiu, aquela mulher que para a sociedade, para aquele tempo, era rejeitada, era esquecida, né? E Jesus fala, quem me tocou? Ou seja, eu quero conhecer essa pessoa que me tocou. Né? Eu posso imaginar que aquela mulher também com 12 anos de fluxo de sangue, eu acho que o físico dela não era uma aparência boa, né? Deveria ter anemia, as coisas, ou seja, eu fico imaginando aquela mulher, como que ela chegou, ou seja, era uma fé mesmo, sabe, por ter chegado em Jesus, ter quebrado o seu protocolo, tipo assim, eu ouvi falar de um cara que faz milagre, do cara que cura, que liberta, então eu vou lá. Eu já tinha gastado todos os meus recursos, tudo que eu tinha eu já gastei. Ele é a única salvação para mim, e ele realmente foi a única, né, salvação para aquela mulher, ou seja, ele restaurou ela por completo, né? E como Jesus fala assim, quem me tocou, ele sabia que tinha, mas queria que ela apresentasse, né, diante, e ela apresentou toda com vergonha, né, porque assim, ela foi curada, né, o que eu quero passar para vocês nessa manhã, você que está em casa aí com a sua família, que ela foi curada imediatamente daquela hemorragia. Daquela hemorragia ela foi curada imediatamente, como ela tocou em Jesus. Mas como ela estava saindo de fininho, ou seja, Jesus jamais poderia deixar ela sair daquele jeito. Porque Jesus queria curar ela, a alma dela. Falar assim, filha, agora você faz parte da minha história. E é lindo como lá no 24, Jesus olha para ela e fala assim, então disse-lhe, filha, a sua fé te salvou. Irmão, como ele chama ela de filha, eu posso imaginar se tudo, sabe? Tudo que ela, 12 anos ela viveu, foi quebrado imediatamente. A hemorragia foi curada, a alma dela foi né, construída de volta. Né? Porque para a sociedade ela era rejeitada, ela era imunda, mas Jesus chama ela de filha. Porque Jesus nunca teve problema e nunca vai ter, irmão, com a prostituta, com coxo, com cegos, com hemorrágica, nunca. Sabe o que ele tem problema? De filhos que insistem em não obedecer. Ele sempre está falando comigo, com você. Em todo o tempo ele está falando. Né? E nesse momento todo de pandemia ele falou, e aí? Vamos colocar agora um cenário, você também não pode sair de casa. Você também está na sua casa, tem que se cuidar. Mas quando você sai com a sua máscara, que está no meio da multidão, o que você manifesta? Qual é o que sai da sua boca? Porque tem um monte de gente aí, um monte de gente igual tinha naquele tempo, não podia sair. Né? Ela não podia sair porque ela era considerada uma mulher impura. Né? E hoje, né, a gente também não pode sair, a não ser por algo emergencial, né? Mas a gente não pode sair. Mas quando a gente tem a oportunidade de sair, quem a gente está manifestando? Estamos falando, os políticos é ruim mesmo. Não sei o que é ruim. Ou você vai falar, não, Deus está no controle de todas as coisas, tudo isso vai passar. Quem seremos nós diante da multidão? O Senhor está falando para eles, quem seremos nós? Porque Ele insiste em chamar cada um de nós de filho. Né? E nessa noite, o que eu quero falar para você é isso, você é filho. Né? Igual aquela mulher estava saindo de fininho por conta que a alma dela, né, ainda não estava curada. Né? Mas como Jesus chama ela de filha, né? Ela olha, ou seja, eu fico imaginando aquele brilho no olhar. E eu quero falar para você nessa noite, né, para todos que estão aqui, também serviu para mim. Né? A gente erramos sim, irmão, nós vamos errar, sabe? E Jesus, Ele é misericordioso para nos perdoar. Amém? Ele está nos chamando nessa noite de volta para a mesa, sabe? Igual aquele filho pródigo foi embora. Né? E quando ele volta também, o pai o recebe, dá uma nova veste, coloca um novo anel. Né? Eu não sei o que você tem passado nesses dias, não sei o que tem passado, o que você tem vivido na sua casa. Né? Eu só tenho que falar nessa noite que Jesus está te chamando de volta para a mesa. Ele considera você como filha, como filho amado dele. Ele está disposto a nos restaurar, nos curar por completo. Eu creio que tudo isso é uma passagem, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Como já foi falado aqui, hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia do Covid, mas anos depois vai vir outra coisa. E sempre vai ser assim. Mas isso não pode nos parar. Né? Nada disso pode nos parar. Porque Ele é a nossa esperança, amém?
Eu até notei aqui em Jó 14, né, do 7 ao 9, diz assim, ele é a nossa esperança. Fala assim, até uma árvore tem esperança, se é cortada, pode voltar a brotar e produzirá ramos, folhas, mesmo quando as raízes envelhecem e o trono seca, ainda assim, regada pela chuva, ela brota e dará ramos como se fosse uma planta nova. Amém? A esperança para tudo, a esperança para mim, a esperança para você, a esperança para a sua casa, a esperança para teus filhos, né? Não olhe para a circunstância, olhe para Jesus, né? Como foi falado também domingo aqui, né? A nossa visão tem que mudar, igual Eliseu. Eliseu viu aqueles cavalos de fogo, o outro estava vendo, nossa, tantos mundos, vai me matar, não. Eliseu falou, né? Abra os olhos desse moço para que ele chegue, quão numerosos é o que estão conosco. Né? E nós chegamos até aqui. Essa pandemia, se a gente for ver, foi desde o ano passado. Já estamos quase no meio do ano, daqui a pouco. E até aqui o Senhor nos sustentou. Né? E vai continuar sustentando, irmão. Mas mesmo assim, né, eu tenho acompanhado muito, né, o sonho de Deus lá, um rapaz que faleceu. Cara, e eu olhei para o texto da esposa, o texto do filho, eu falei, cara, até na morte, se a gente quiser, a gente é florescido, porque quanto aquela mulher mais aquele filho, os textos, sabe, de fé, de esperança, falando o quanto ele foi um bom pai, um bom filho, sabe, um bom profissional. Ou seja, eu fico imaginando sim a dor como filha, a dor como esposa, mas as palavras daquela mulher, né, brotou algo em mim, sabe, que fé inabalável, que fé, sabe, acreditar que ele voltou para casa, sabe? E isso é lindo, isso é um mover de Deus, né? Eu até falei, Jesus, eu quero chegar nessa altura, assim, dessa fé, né? Mas, sabe por quê, irmão? Porque a nossa posição vai fazer com, né, como foi falado, até domingo também ficou marcado, nós não podemos parar, temos que continuar marchando, né? E só assim a gente anda, nossos filhos correm e nossos netos vão voar. Mas é a nossa posição hoje de filho, de obediente, né? Assim, nada é impossível para Deus, nada, nada. A sociedade, tudo lá fora pode falar o contrário, mas Jesus sempre nos insiste de chamar nós de filhos, de filhas amadas, né? Ele se entregou naquela cruz, ele se entregou independente da sua posição. Ele se entregou por amor a mim e a você. Mas a nossa posição, por que eu falo que a gente tem que ser obediente? Porque só na obediência, afirmada com Ele, que você vai desfrutar daquilo que Ele tem para você. Ele sempre vai estar disposto. Sempre vai estar debaixo da saber, mas a gente precisa chegar até Ele, igual aquela mulher chegou. Né? Ela quebrou o medo. Ela falou, não, Ele é a única esperança agora. Se Ele não me curar, mais ninguém me cura, porque ela já tinha gastado tudo. E aquela mulher apenas tocou só na veste, eu fico imaginando. Né? E hoje Ele habita em mim e em você. O que nós podemos fazer, né, diante do nome dele? A mesma coisa. Dar uma palavra de esperança, curar, né, libertar, como sempre é falado aqui, né, curados para curar. Não adianta a gente enfermo querer curar. Não adianta, não vai adiantar. A gente precisa estar completamente curado. Só assim nós vamos curar outras pessoas. Amém? E até também escrevi aqui algo também que eu falei, e eu queria deixar falar novamente. Enquanto houver azeite, enquanto houver botija, haverá azeite. Enquanto haverá o pão e o peixe, ainda que seja pouco. Né? Mas se a gente crê que a multiplicação que faz é Ele. Só entrega para Ele, ó Senhor, eu tenho isso aqui nas minhas mãos. E quem faz a multiplicação sempre vai ser o Senhor. Mas a gente tem que apresentar diante dEle, né, a nossa vida, a nossa necessidade. Ele já conhece, irmão, Ele sabe. Mas Ele quer ouvir de você como filho. Né? E Ele quer ouvir a tua voz, Ele gosta de ouvir você. Mesmo você falando, não, papai, eu errei. Mas Ele quer ouvir você falando, eu errei, mas me conserta de novo. Né? Eu quero me colocar como aquele o vaso, né, na mão do olheiro. Ele sempre nos refaz, sabe? Ele só quer a nossa obediência mesmo, sabe? E a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. É por fé, né? Por isso que fala que é pela fé mesmo, sabe? A fé a gente não vê, a gente acredita, né, num Deus de milagre, de poder, que hoje habita em mim e em você, amém? E Jesus quer nos curar por completo. Por completo, Ele não quer nos curar para a metade. Ele quer nos curar por completo. Né? Porque ou é ou não é.
né, com ele. E aonde Jesus passava, eu acho tão lindo que onde que Jesus passava, sabe? Ele deixava milagre, né? E pode ver que aqui nessa passagem também fala da filha de Jairo também. Ele estava indo, né? Falava que estava morta, mas ela só dormia, né? Ou seja, eu vejo nessa palavra aqui duas, ou seja, a ressurreição e uma cura de uma enfermidade de anos, né? Que assim era o nosso Deus, né? Mas o que me deixa mais é aquela mulher mesmo que quebrou todos os protocolos só para ter um encontro com Jesus. Mas também, e aquela multidão? Eu fico imaginando, eu fiz essa pergunta para mim, Senhor, quem sou eu diante do Senhor? Aquela mulher que o Senhor vai falar, quem me tocou? Ou a multidão no oba-oba? Eu vou para a igreja porque, hoje agora é legal, né? Todo mundo vai para a igreja de domingo. Não, eu não quero ser um frequentador de igreja. Eu quero tocar nele, eu quero ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Né? Ele também quer ter um encontro verdadeiro com você. Né? Voltamos a nos apaixonar, né, pelo Senhor. Né? Lembra do primeiro amor, sabe? Como sempre, o primeiro amor, a gente esquece de tudo. Não, eu quero estar lá, sabe? E Jesus tem falado, né, o Senhor tem falado, né, durante essa pandemia, lembra do primeiro amor. Sabe por quê? Porque ainda que a gente tem aprendido também que a igreja, né, é nós, não é esse templo aqui. Mas com certeza, lógico, como a gente está reunida, é mais gostoso. Né, mas para que você, né, sinta esse abraço, né, da família, né, do coletivo, né, que no momento você não pode abraçar, quando da pandemia tudo. Mas como você estiver meio assim, porque a gente fica mesmo, às vezes, a circunstância, mas você lembra de Jesus, Senhor, meu primeiro amor com o Senhor. Quero sempre estar queimando desde mim o primeiro amor, o primeiro encontro que eu tive com o Senhor. Né? Ainda que você possa olhar assim ao seu redor, você esteja só, né, na sua visão, você possa olhar que está sozinho, mas você não está sozinha. O Senhor está com você, Ele habita dentro de você. Né? E Ele quer nos curar por completo para a gente curar outras pessoas. Né? E é isso, igreja, como a gente sair de casa, né, seja para ir para o mercado às vezes, né, lógico, se prevenindo, se cuidando, mas não abra mais a boca, né, para no meio da multidão tá falando, vamos falar também. Não, você é diferente. Você foi chamado, você foi curado, Jesus se entregou, né, por todos, mas hoje você teve um encontro com o Senhor, né, mas para manifestar a presença dele por onde quer que você passe, né, e você hoje pode ser como aquela mulher. Né? Você pode ser curada por completo. Eu não sei o que você está passando, como eu falei, eu não sei qual é algo que você tem vivido, eu só tenho uma certeza, que o Senhor sempre está disposto a nos curar, e nos curar por completo. Né? E como aquela mulher quebrou os protocolos, né, daquela época, e foi chamada de filha. Né? Deixa eu ver aqui... E também eu até anotei aqui, o impuro contamina o que é puro, mas com Jesus é diferente. A pureza é sem igual. Ou seja, Ele curou o impuro, né? Fala que o impuro contamina o puro, mas com Jesus não. Né? Jesus sempre é puro, nada contamina Ele, sabe? Porque é o amor dele, sabe? Eu fico imaginando também, né, aquela passagem também da prostituta, como chega... E ele fala, né, vai, não peques mais. Ele sempre vai nos curar, nos libertar. Ele também vai nos avisar, vai, não peques mais. Por que ele fala? Porque ele sabe que aquela vida é ruim, né, para nós mesmos. Né? E ele não quer que a gente fique nessa vida, né, que faz a gente sofrer. Né? E Jesus quer nos purificar dia após dia. Amém? Pastor... Meu tempo foi curto, né? Mas assim, o que eu queria falar para vocês é sobre essa passagem mesmo da mulher, né, hemorrágica, que foi curada, como ela teve um encontro com Jesus. Né? O encontro naquele momento, né, foi só da veste que ela tocou. E hoje, né, você sempre, Ele habita em mim e em você. Né? E o que esse poder habita hoje em mim e em você? Né? Grandes coisas o Senhor tem para fazer na nossa vida através de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos que estão assistindo. Deus é maravilhoso, né? Eu e a Fernanda estamos parecendo um par de vasos. Ela de calça roxa, eu de blusa roxa. Parece que até nisso nós estamos meio alinhados. E é interessante que a hora que ela começou a falar ali, eu até mostrei para o pastor.
Antes dela falar o que ela ia ministrar, eu escrevi fé. Então eu entendo que essa é a palavra para nós nessa noite. Uma palavrinha tão pequenininha, né? Mas a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mais do que nunca, nós precisamos andar nessa palavra. A fé é para todo dia, em todo tempo. Amém? Você que está nos assistindo, ande sobre esta palavra fé. Caminhe sobre esta palavra. Vocês, filhos desta casa, caminhem sobre esta palavra fé. É tão fácil falar dela, a gente fala, a gente canta, mas nós precisamos aprender a exercitar essa palavra. Porque quando você tem essa palavra, quando você tem isso convicto no teu coração, pode vir o dia mau, pode vir as dificuldades, pode vir as circunstâncias, nada te tira dessa palavra. Fé. Aconteça o que acontecer, nós temos fé de que tudo vai passar. Levanta as tuas mãos nessa noite e declare: eu tenho fé que tudo vai passar. Tudo vai passar. Nós precisamos ser a resposta para essa nação. Nós precisamos ser a resposta que o mundo precisa. Como a Fernanda falou, né? Quando você sai da sua casa, o que é que você tem declarado? Quando você liga a tua televisão, o que acontece é que quando olha a televisão, você está tão sem fé que aquilo lá te abala. Né? As informações, e eu já tenho falado aqui, nós temos falado um pouco sobre isso, sobre a informação ou revelação. Você escolhe. Quem anda por fé só anda na revelação, não anda por formação. Porque a fé é o combustível que vai nos dar força para continuar caminhando. Muito preciso, viu, Fê? E ela nem sabia, né? Ninguém sabe. Não sei se é eu que vou ministrar domingo, sou eu? Então é eu mesmo. E eu vou continuar falando de fé. Amém? Porque essa palavra tem ardido no meu coração já faz acho que umas 2 semanas. E eu acho que essa semana, desde segunda-feira, realmente eu coloquei lá no meu status, fé. Porque eu tenho andado sobre essa palavra. Né? Essa semana aconteceu algo que eu conversando com uma pessoa, eu falei, nós não precisamos ter, a nossa dificuldade nunca foi a respeito de trabalho, a nossa dificuldade nunca foi a respeito de dinheiro, a nossa dificuldade nunca foi a respeito de saúde, nada disso. O nosso entendimento é, quando o Senhor nos aprovar, quando o Senhor declarar, e para isso nós precisamos ter fé, quando o Senhor falar assim, agora chegou o tempo, nada segura aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, mas para isso você precisa de ter fé. Nunca foi a respeito de que nós podemos ou não podemos. É a respeito de que chegou o tempo para a tua vida, para que Deus estabeleça o que Ele já prometeu. E nós precisamos de fé, mais do que nunca. Se o Senhor falou algo a você, ande nessa palavra. A semana passada eu falei sobre isso com uma pessoa, conversando com uma pessoa. Eu ando sobre a palavra. E eu quero impartir isso na vida de vocês. Eu pouco me importo quando é que vai acontecer. Não me preocupo mais com isso. Já estou maduro o suficiente para entender. E eu quero impartir na vida dos filhos desta casa, você que está nos ouvindo nessa noite. Não é a respeito. Se o Senhor falou algo a você, já te declarou, já te entregou algo, ande sobre esta palavra. Quando vai acontecer, não importa. Se Ele falou, vai acontecer. Amém? Mas você precisa ter fé para andar sobre essa palavra. E eu quero declarar sobre você nessa noite, que a sua fé seja renovada, que as suas forças sejam renovadas, que a sua visão seja ampliada nessa noite. E que você compreenda que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar e declarar sobre você fé. A palavra do Senhor diz que é impossível. É impossível. Você pode vir à igreja,
Você pode dizer que é de Deus, você pode conhecer a palavra de Deus, você pode orar, mas a palavra do Senhor diz que é impossível você sem fé agradar a Deus. E como é que você desagrada a Deus? Como é que eu não tenho fé? É diante de um caos que a humanidade está vivendo, você se prostrar diante das informações. Isso é não ter fé. Nós precisamos sim, sabemos do que está acontecendo, não estamos imunes a isso, mas nós estamos declarando que tudo, independente do que aconteça, nós temos fé e nós vamos continuar declarando que tudo está no controle de Deus, que nada, absolutamente nada, saiu do controle das mãos dele. Isso é ter fé. Amém? Coloca-se em pé. Você na sua casa, se quiser se colocar em pé ou quiser ficar sentadinho, fique sentado. Mas nós vamos orar nesta noite. Eu quero declarar sobre a tua vida, eu quero impartir a sua vida nesta noite. Essa fé. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada, é só da fé. A fé. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu apresento cada um dos teus filhos que estão assistindo essa live, cada um dos filhos que estão aqui na casa nesta noite, segundo esta palavra que foi nos liberada através da tua filha Fernanda. Pai, em nome de Jesus, eu quero impartir, Senhor, na vida dos teus filhos, daquele que ouve esta palavra nesta noite, a fé. A fé, Senhor, sobrenatural, a fé de andar sobre a tua palavra, independente do dia, independente das circunstâncias, independente das aflições, nós escolhemos andar por fé. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, assim como aquela mulher que te tocou, Senhor Deus, de uma forma diferente, nós te tocamos nesta noite. Espírito Santo de Deus, nós cremos no poder que há no teu nome, no poder sobrenatural. Nós cremos, eu creio, Senhor Deus, que apenas uma palavra tua, Senhor, o Senhor pode mudar todo o quadro da humanidade. Apenas uma palavra de ordem a respeito desta enfermidade, Senhor Deus, desse vírus. Apenas uma palavra tua, Senhor Deus, de ordem, pode cessar, Senhor, todo esse mal. E nesta noite nós temos fé, Pai, nós queremos andar segundo a tua palavra, na direção da tua palavra, caminhar sobre a tua palavra, Senhor. Nós cremos no poder que há no teu nome, um poder libertador, um poder resgatador, um poder que salva. Senhor, não mudou, independente do quadro que nós estamos vivendo, o Senhor não perdeu o controle de nada. O leão da tribo de Judá está no controle de todas as coisas, está nos direcionando, está nos guardando o teu povo. Senhor, nessa noite eu quero, Pai, em nome de Jesus, eu não sei como se encontra, Pai, essas pessoas que estão assistindo essa live, mas eu quero declarar fé sobre a tua vida, fé sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, em nome de Jesus nessa noite. Pai, que nós venhamos, que os nossos ouvidos venham estar atentos ao teu falar, à tua movimentação, ao teu agir, Senhor. Que nós venhamos aprender dia após dia, andar sobre a tua palavra, caminhar sobre a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos nesta noite. Amém e amém.